Então, nessa ação penal 50.27.68535, depoimento do senhor Rafael de Castro da Silva. Senhor Rafael, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Nessa condição, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. E eu vou advertir o senhor que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Claro. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Senhor Rafael, o senhor participou da auditoria em relação à aquisição do Campo de Benim, correto? Correto. Quais eram as suas funções na auditoria? Obrigado. Bom, eu era o líder do trabalho, né? A equipe era eu e o Luiz Eduardo. E a gente, em conjunto, conduziu o trabalho que tinha sido solicitado pela diretoria. No seu relatório de auditoria são mencionadas algumas inconsistências que já foram, inclusive, objeto de indagação em relação ao seu colega, de forma bem sucinta e objetiva, em relação à falta de capacidade financeira da empresa CBH. O que os senhores identificaram na oportunidade? Na verdade, o que a gente identifica são fragilidades entre relações entre documentos, né? Em alguns documentos que havia sido solicitado para a área de inteligência de mercado da área internacional, citava a inexistência de capacidade, né, financeira da CBH. E essa informação não foi repassada para a diretoria. Pelo menos a gente não identificou essa informação sendo repassada. E na resposta da unidade, lá da área internacional, eles confirmaram, eles também não encontraram que essa informação havia sido repassada. Isso quer dizer que nas apresentações do negócio para a diretoria executiva, essa informação não constava? Isso. Essa empresa ela tinha algum know-how na exploração de petróleo? Não sei informar, acredito que não. Ela tinha muitos ativos? Até onde a gente sabe, na própria apresentação que foi obtida com a CBH, que consta dos DIPs, né, os documentos internos da Petrobras, o único ativo era o próprio bloco. Bloco 4, lá do Benim. E foi verificado o histórico de aquisição desse bloco para a empresa CBH? Como que ela adquiriu esse bloco? Quem foi o proprietário anterior? Bom, também não sei informar com precisão isso, tá? O que a gente sabe é que esse bloco tinha sido adquirido, se não me engano, em 2009 pela CBH e tinha sido levado à Petrobras. A Petrobras, nesse primeiro momento, não levou adiante, né? Acho que foi feito um primeiro data room, né, onde você tem acesso a alguns dados. A Petrobras não foi adiante. Em 2010, eu acho que a CBH lá, ela obteve documentação mais forte e conseguiu, acho que, se não me engano, flexibilizar os prazos para você explorar, que é o que a Petrobras precisava. E aí sim, fez de novo o processo, fez um novo data room, e aí sim a Petrobras adquiriu o bloco, mas não sei precisar quando foi feito isso não. Tá? Como que foi a aproximação da CBH com a Petrobras? Quem que foi a ponte de contato entre a Petrobras e a CBH? Bom, porque assim, durante a auditoria, né, a gente não tem acesso aos e-mails, né, a gente não tem como acessar e-mails das pessoas envolvidas. Durante a auditoria a gente solicita informações à pessoa que está nos atendendo, né? E essa pessoa, ela direciona esse pedido nosso para outras pessoas que estavam envolvidas no processo e eles nos dão documentações. Na documentação que foi nos enviada, existia um e-mail do senhor Idalécio, direto para o, se não me engano, para o Pedro Augusto Bastos, oferecendo a oportunidade. Foi aí que surgiu a oportunidade lá no Benim. Foi apurado qual que era a ligação do senhor Pedro Augusto com o senhor Idalécio? Não foi apurado. Durante a auditoria não foi apurado, não sei se na comissão foi. Em relação ao item inconsistências na análise econômica do projeto, consta aqui na linha A, subavaliação dos custos estimados dos postos exploratórios. O senhor pode falar um pouco sobre esse tema? Bom, durante a auditoria a gente faz uma avaliação
sobre a avaliação econômica do projeto, né? E nessa avaliação econômica, um dos itens lá que constam são os custos, né, esperados lá de você explorar o bloco, né? Então você tem custos esperados para perfurar o primeiro poço, o segundo poço, o terceiro poço. Nos estranhou primeiramente um poço numa área, né, num país que não tem base logística, não tem nada, constar como 54 milhões de dólares esse poço. Então a gente começou a questionar isso para as áreas. E durante a documentação, né, isso, só para te lembrar que assim, essa avaliação econômica do projeto que foi submetido para a diretoria, ela foi feita no final de 2010, né, e foi aprovada no nosso CA no início de 2011, janeiro de 2011. O Farmalt, quando a Petrobras depois ela vendeu parte da participação dela para a Shell, isso se deu 1 ano e meio depois, aproximadamente, o preço desse primeiro poço esperado, que era de 54 milhões, pulou para 120. Então isso já nos causou estranheza também, tá? Isso que a gente relatou no relatório. E a Shell, que era a operadora do bloco, quando efetivamente perfurou o poço, na verdade, o custo pulou para 323 milhões de dólares. Então, assim, do salto inicial da previsão para o salto final do que realmente foi gasto, houve uma variação muito, muito alta, né? Então, a gente entende que havia, né, uma subavaliação, que isso poderia melhorar um pouco a avaliação econômica do projeto a ser apresentada para a diretoria. Ou seja, as estimativas eram menores do que as reais, que foi concretizado. A Petrobras gastou mais dinheiro do que na previsão inicial. Isso. Em relação à aprovação da diretoria executiva, foi tranquila a aprovação da diretoria executiva desse projeto? Até onde a gente saiba, não, né? Na verdade, pediram inicialmente, isso foi apresentado, se não me engano, no início de setembro, se não me engano, dia 9 de dezembro, acho que dia 9 de dezembro, se não me engano, e pediram maiores informações sobre a CBH. Então, fez-se de novo novas pesquisas, pediram um Doing Business, né, que são informações gerais sobre o país, né, que você está indo investir, e depois se voltou com essas informações, que isso não, que até é referente ao primeiro ponto, né, isso não consta no primeiro ponto, essas informações financeiras, tá? Então, a diretoria não aprovou de cara, né, pediu maiores informações. E algum diretor manifestou relutância específica? Olha, eles citaram, eu não me lembro agora, teve não sei se foi o Barbaça, teve um diretor financeiro que pediu maiores informações, não me lembro agora qual. Mas tem um e-mail dizendo, não me lembro qual e-mail, mas tem um diretor específico que acho que pediu maiores informações, sim. Qual foi a participação do senhor Jorge Zelada nesse processo? Não sei informar. Ele era o diretor, né, da área, mas a gente não conseguiu em nenhum momento ver a implicação direta dele no processo, tá? Ele, na verdade, na figura de diretor, ele teria que aprovar o projeto junto com os outros diretores, né? E levar a diretoria para... Isso. O senhor Idalécio, foi verificada alguma relação dele com alguma autoridade do Benin ou a presença de alguma autoridade do Benin na Petrobras? Não, a gente nem tem como buscar essas informações durante a auditoria, a gente não tem meios de buscar isso, a gente não conseguiu meios de buscar isso, tá? O que a gente conhece e o que a gente sabe é que o Idalécio já tinha outros relacionamentos com a Petrobras, né? Na Namíbia, por exemplo, na figura da empresa Enigma, se não me engano. Então, como ele já tinha conhecimento da Petrobras, e esse era o motivo que eles falavam, já temos um relacionamento com a Petrobras, vamos propor uma parceria com a Petrobras aí no Benin. Tá? Sem mais silêncio. Seguindo a ordem da mesa aqui, por gentileza, a defesa do João Henriques. Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ser breve aqui. O senhor já esteve no Benin? Não, nunca estive. E como o senhor pode afirmar que é um país que não tem base logística? Por que seria estranho? Pelos documentos que a gente lê, que foi apresentado na própria proposição, no DIP 231-2010, que foi proposto para
para a diretoria, eles contam um pouco da história do Benin, que fala que havia produção em 1980, que essa produção acabou em 98, que desde então eles não tinham mais produção nenhuma, e que o país importa derivados de petróleo, não tem produção, não tem base logística, e a escolha da Shell, por exemplo, para ser uma empresa parceira, né, que a gente vendeu para ela, um dos motivos é que a Shell possuía base logística na Nigéria, que é próximo, que poderia ser usada essa base logística também. Maravilhosa da Nigéria. Que a Nigéria, sim, tem bastante tem um peso grande na... Maravilhoso. O senhor já esteve na República Democrática do Congo? Não, nunca estive. Em Angola? Em Angola, sim. Ok. O senhor sabe de alguma influência externa, uma pressão externa feita entre a contratação da CBH e a Petrobras? Não sei como. Sem mais perguntas, excelência. Defesa de Cláudia Cruz. Boa tarde, senhor Rafael. Boa tarde. Primeira questão, aqui na página 2 do relatório de auditoria, há uma menção da abrangência dos exames. Os exames contemplaram a documentação de suporte referente ao processo de aquisição de 50% da participação no Bloco 4 de Benin. Essa documentação incluía e-mails trocados naquele momento em que foi feito esse primeiro relatório de auditoria? Não, então, conforme eu expliquei aqui anteriormente, a gente não tem acesso a ler e-mails, né, das pessoas envolvidas. Os e-mails que a gente tem acesso são e-mails que, por exemplo, a gente pede uma documentação comprobatória de algum assunto e a pessoa que está atendendo a auditoria, ela nos repassa e-mails como e-mails comprobatórios. Foi discutido tal no e-mail tal. Aí passa o e-mail para a gente ler. E esses e-mails não foram juntados aqui nesse relatório de auditoria? Não, o relatório de auditoria, na verdade, ele não tem nenhum anexo, né? Nunca tem nenhum anexo no nosso relatório da Petrobras, tá? O que tem ali são os fatos que foram levados, tá? A nossa pasta de trabalho, que tem os papéis de trabalho, é que ficam arquivados todos os documentos que baseiam o relatório da auditoria. E nessa época o senhor mencionou um e-mail de um suposto diretor que teria feito alguma ressalva à aprovação desse projeto. Isso estaria num desses e-mails na pasta de trabalho, é isso? Eu falei, eu acredito que sim. Eu não tenho certeza porque o trabalho a gente fez, sei lá, eu tenho mais de um ano que eu fiz o trabalho, mas eu acredito que tenha lá sim. Eu me lembro de ter visto algo parecido. Qual a diferença desse relatório de auditoria para a comissão interna de apuração em relação à documentação analisada? Tá. A comissão interna de apuração, ela é mais aprofundada, né? Primeiro porque ela é uma equipe multidisciplinar, né? Ela conta com, sei lá, nesse caso, eu acho que tinha geólogo, tinha um auditor que participou do trabalho, tinha a pessoa da parte de contratação e tal. E você consegue, durante esse trabalho, você consegue acesso à caixa de e-mail dessas pessoas, consegue verificar se houve e-mails que a gente não pôde verificar durante a auditoria, que não foram repassados para a auditoria. Você faz uma oitiva em que a pessoa faz uma declaração que ela assina, então isso eu acho que já cria um clima de maior responsabilidade para a pessoa que está prestando informação. Então ela tem um escopo mais amplo do que a auditoria. Tá? Ok. E essa comissão interna de apuração já foi encerrada? Olha, eu não participei. Quem participou foi o Luiz Eduardo, mas até onde eu sei estava em vias de se fechar. Não sei se efetivamente já se fechou. Ok. Só uma última questão. Nesse processo de negociação, de troca de minutos de contrato, esses documentos e essas informações acerca da negociação, elas são restritas ou elas são públicas, acessíveis ao público em geral? Você pode repetir? Esse processo de negociação, até a formalização do contrato, onde se fazem as análises prévias, as análises econômicas... Não, são restritas. São restritas. Quem é que tem acesso a isso? São as pessoas envolvidas no processo, né? No caso aí, lá da Inter, são as pessoas... Porque, assim, na época não existia, lá na Petrobras, uma norma que estabelecesse, no caso aí no caso aí do Farmin, né? O Farmin, na verdade, quando você
entra num bloco, você adquire participação em determinado bloco. Tá? Não existia nenhuma normatização que dissesse como você deveria fazer isso. Tá? Apesar de não haver essa norma, né, as boas práticas de governança, algumas coisas você sabe, teoricamente, como deve se fazer. Né? Você não precisa de uma norma, mas você sabe de como deve se fazer. Então, nesse processo todo, deveria haver uma delimitação da equipe que tem acesso às informações e somente aquelas pessoas delimitadas na equipe que deveriam ter acesso a isso. Não sei precisar se outras pessoas tiveram acesso, mas, teoricamente, somente aquelas pessoas envolvidas. Até onde a gente sabe, as pessoas que tiveram acesso, que estavam envolvidas, pelo que eu me lembro os nomes, era um rapaz lá que fazia a avaliação econômica, era o Almir Torquato, o Pedro Augusto, que era o gerente, o Daniel Zani, que era o coordenador do projeto, e o Benício, que assinou todos os JIPs. Agora, eu não sei se outras pessoas tiveram acesso à informação. Tá. O senhor disse que quando houve o Farm Out, o preço de custo que era previsto, ele aumentou, é isso? Ele aumentou significativamente? A previsão, né? Uma estimativa da perfuração do poço, né? Tá. Antes você se previa que seria um gasto de 54 milhões e um ano e meio depois você previu que seriam gastos 120 milhões de dólares. Agora, vocês afirmam aqui no relatório de vocês que estão explicadas essas estimativas de custo observadas entre 2010 e 2012. É isso? Não, a gente não afirma. Na verdade, o relatório de auditoria ele é montado da seguinte forma. A gente bota os nossos comentários, né, nossos achados de auditoria, as nossas recomendações, e a área auditada ela tem um espaço para botar os comentários dela. E ela aí sim ela afirma o que motivou essa variação, entendeu? E por que não há aqui nenhuma consideração dos senhores a respeito de uma suposta inverdade ou relatividade dessa afirmação? É porque grande parte dessas documentações, elas, assim, isso foi uma dificuldade da nossa auditoria. A gente estava auditando em 2015, dados de 2010 e 2011, né? A área internacional já havia sido desmontada, pessoas já haviam saído da Petrobras, haviam trocado de gerência, não havia uma guarda adequada da documentação. Então, assim, primeiramente havia uma dificuldade muito grande de você obter as informações, né? Porque isso tem um outro ponto de obtenção de documentação, né? Fragilidade de arquivamento. E a gente não tinha como confirmar se todas aquelas estimativas estavam realmente certas, porque a gente não obteve essas informações, a gente pedia e não tinha todas as documentações adequadas. Então a gente não tem como botar ao certo assim, eles estão errados ou eles estão certos, porque a gente não teve essas informações todas. Ok, eu só vou ler esse trecho então, só para saber se Tá isso é um bom. comentário dos senhores ou é atribuído então a terceiros. Tá. As considerações acima explicam as diferenças entre as estimativas de custo de poço observadas pela auditoria relativas aos estudos realizados em 2010 para subsidiar a entrada da Petrobras no Bloco 4 de Benim e em 2012 para subsidiar o farm out para a Shell. De terceiro. E posso acessar aqui só para ver aquela parte, mas acho que é... Daqui. Isso. Isso, ó. Ação, comentários da unidade. Eles vão comentando cada um dos nossos pontos. Foi o EP Inter que... E há algum motivo para duvidar dessa afirmação da unidade? Não. Ok. Na verdade, a gente não conseguiu corroborar, né? Confirmar as informações todas. Mas por isso Mas que também não contestar. Isso, mas por isso que foi feita uma CIA posterior para se averiguar com profundidade se esses dados estavam corretos ou não. E nós temos o resultado dessa CIA no momento? Não. Conforme eu disse, lá está acho que em vias de fechar, não sei como é que tá. Tá. Ainda com esse aumento da estimativa de custo no farm out, houve propostas de outras empresas para aquisição de parte desse Sim, campo. outro. E ainda assim, com esse aumento de custo, a Shell comprou uma parte desse... Comprou. Ok, sem mais, excelência, obrigado. Defesa de senhor Zelada. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso ter me enganado, mas o senhor inicialmente, respondendo às indagações no Ministério Público, chegou a dizer que
informações sobre a capacidade econômica da CBH não foram levadas à diretoria executiva? Isso. O senhor afirmou isso? Isso. Tá. Tem um trecho da Algumas informações, né, como sobre a capacidade financeira da CBH, que está próprio relatado no próprio documento, que assim, o nosso relatório de auditoria, ele em nenhum momento há uma opinião da auditoria. O que a gente bota ali são trechos de documentos que estão destacados, documentos não preparados por nós, preparados pela área internacional, etc. E nesse momento ele fala lá, em algum documento, não me lembro se é o DIP 231, que, lógico, ele fala que o único ativo era o bloco 4, tá? Mas um relatório acessório, que era aquele IM 2010, preparado pela área internacional, ele destacava, na pesquisa sobre a CBH, que esgotados todos os meios de procura, tal, não existia uma conclusão sobre a capacidade financeira da CBH. Isso foi omitido da diretoria executiva? Não sei se foi omitido. Não, a gente não teve acesso. A pergunta é essa. A gente não encontrou e a área internacional que respondeu, as pessoas envolvidas, também não identificaram. Então, assim, acredito que sim, mas não posso afirmar. É porque consta na denúncia, Folha 12, item I, que em 9/12/2010 a proposta de aquisição do campo de Benim foi levada à diretoria executiva, mas não foi aprovada, permanecendo em pauta devido à posição dos diretores de aguardar maiores informações sobre a CBH. Naquele momento, entendeu-se temerário associar a Petrobras com uma empresa aparentemente sem experiência com a área do petróleo. Então, o tema capacidade econômica da CBH foi ou não foi discutido na diretoria executiva? Sei. Isso aí é o trecho da denúncia. Sim, eu não Você desconhece essa discussão sobre a capacidade econômica da CBH? desconheço. Então, esse tema foi tratado em diretoria executiva, então não foi omitido da diretoria executiva. Peraí, doutor, o que ele disse foi que as informações, a afirmação de que não tinha, me corrija se estiver errado, que a afirmação de que não tinha informações econômicas adequadas sobre a CBH não foi levada à diretoria, é isso? Isso. É diferente do que o senhor está O afirmando. tema foi tratado, a questão da capacidade econômica foi discutido, Não, tanto que... Mas o que ele afirmou foi outra coisa, que uma conclusão de que não havia informações suficientes a respeito da capacidade econômica da CBH não foi levada à Essa diretoria. informação específica, que a gente entende como uma informação importante, crucial, a gente não sabe se efetivamente ela foi tratada. Não sabe. Ah, tá, não sabe. O senhor não participou da comissão interna, né? Não. Não. A costa oeste da África tem algum atrativo especial para a Petrobras? Bom, é tratada lá na Petrobras, né, pelos geólogos, todo, como uma área teoricamente atrativa por guardar alguma similaridade com a costa brasileira, né? Mas até então, todos os blocos que a gente tem conhecimento que a Petrobras operou, a gente não teve sucesso em nenhuma dessas perfurações até então. O senhor considera um negócio de risco? Sim, considero. Bastante risco. A governança da área internacional, você sabe quando foi implantada e quem implantou? Não sei. O senhor respondeu no Ministério Público, da análise que o senhor fez, não identificou nenhuma implicação direta do diretor Jorge Zelada nessa negociação. Mas o senhor chegou a verificar se ele participou da diretoria executiva quando da aprovação da compra, se ele estava lá presente, se ele integrou o colegiado? Não sei, a gente recebe uma pauta com a aprovação. Agora, não sei se ele efetivamente estava lá. Tá, sem mais perguntas. Fez de Dalécio. Boa tarde, senhor Boa Rafael. tarde. Só para entender, talvez eu agora esteja entendendo um pouco a confusão desse relatório. A parte que lhes cabe ao senhor, à sua equipe, né, o Rafael, só você, o senhor e o Luiz Eduardo, né? Onde tem comentários, os senhores comentaram. Onde tem comentários da unidade, não tem nada a ver com o que os senhores comentam. A gente não escreve, é a unidade. Esse relatório ele é enviado para a unidade, a gente pede... Mas não tem a autoria das pessoas que... Porque é muito importante a gente identificar quem foram as pessoas que fizeram esses comentários. O senhor sabe, na unidade, quem foi o responsável por esses comentários? Lá na Petrobras,
o trâmite interno dessa documentação é o seguinte: sai uma minuta de relatório, né? É um draft de relatório em que a gente caminha para a unidade, tá? E essa unidade com nossos comentários e com as recomendações. Eles têm, teoricamente, um prazo acordado, mas geralmente 30 dias para ler o relatório e para inserir os comentários deles, claro. E com um prazo, se tiver regularização, alguma ação da unidade. Como tem aí, acho que eles sugeriram a instalação de uma comissão interna de apuração com prazo de até 120 dias, se não me engano. Não são vocês que sugeriram isso? Não. Na verdade, a gente pediu, como a gente bota na nossa recomendação, para justificar e verificar as responsabilidades de quem são os responsáveis por isso. Lá na Petrobras, a auditoria interna, quando recomenda isso, já sugere uma comissão interna de averiguação. Tá? Então, eles são responsáveis, assim, quando o relatório sai, ele sai pelo nosso gerente. Tá? O nosso gerente ele emite um DIP pela caixa dele, tá, de documento interno da Petrobras, para a área responsável. Essa área responsável, lá no caso a IP Inter, que respondeu esse relatório, responde na figura do seu gerente executivo, ele emite a resposta para a auditoria. Logicamente não é o gerente executivo que efetivamente escreveu a resposta, mas ele é o responsável porque ele assinou o DIP. E quem era o gerente executivo que respondeu? Porque o DIP não está nos autos, que eu saiba. Sim, ele não tem nenhuma informação de quem escreveu isso, portanto. Era o Rodrigo Lima, não me lembro sobre o nome dele, Rodrigo Lima. Mas também ele não está, ele nunca, acho que ele não era da área internacional, ele estava no IP Inter na época e já saiu do IP Inter. Então ele estava numa posição transitória, mas ele era o responsável, tá? Quem atendeu a gente durante a auditoria foi o senhor Willer Tristão, tá? Ele era o nosso contato durante a auditoria, ele era o nosso meio-campo lá para nos atender. Essas respostas, elas vão num DIP, aí elas já voltam preenchidas, assim? Ninguém... Quer dizer, volta assinada pelo Rodrigo Lima, que certamente tem uma equipe que foi responsável por essas respostas, é isso? Isso. Tá bem. Senhor Rafael, o senhor disse que o senhor era o líder da equipe. O que isso, assim, quer dizer? Não, é porque em toda auditoria você tem um líder de equipe e equipe. No caso, essa equipe era reduzida, eram 2 pessoas. Uhum. Mas tem casos de você fazer um trabalho mais longo, que a equipe tem 4 pessoas e tal. Tá. Então você sempre designa um líder. E o senhor é economista também, como o senhor Luiz Eduardo? Contador. O senhor já trabalhou na diretoria internacional da Petrobras alguma época? Não. E o senhor está há quanto tempo na Petrobras? Eu estou há 11 anos. E antes da Petrobras eu era auditor externo também, trabalhei na Ernst Young. Sempre trabalhou como contador, então? Sempre como auditor, nunca trabalhei como contador. Sempre como auditor. Sua formação é como contador, mas o senhor sempre trabalhou como auditor? Sempre como auditor. Auditor externo e depois auditor interno. Ok. Com relação aos documentos que os senhores analisaram lá para fazer esses comentários, o senhor analisou os documentos relativos à compra da parte da Petrobras e da CBH pela Shell? Não. A gente não verificou isso, porque o nosso escopo, o nosso pedido da auditoria era para ver o processo de compra da Petrobras. Esse processo depois de venda, esse farm out, a gente não... Então o senhor não tem ideia de por quanto que a Shell comprou a Petrobras esses 15% do campo? Não tem ideia desse valor? A gente leu alguns DIPs relacionados ao assunto, né? Uhum. E tem lá os limites que nem a Petrobras comprou, que você faz um carrego dos poços, né? Que você carrega o seu parceiro, que você paga, quando for perfurar, você paga a parcela correspondente ao parceiro. Até um determinado limite. Isso. A Shell foi o mesmo tratamento. Mesmo tratamento. Tá? E que, segundo o pessoal da Petrobras, isso diminuía um pouco a nossa exposição. Tá? Mas o senhor não sabe dizer se teve um bônus de assinatura, além dessas questões do carrego e tal, de diminuir o risco, o senhor não sabe dizer se houve um bônus de assinatura? Foi pago algum valor? Aqui, mas, se não me engano, não tem. Tá? Eu acho que não teve. Eu acho que a Shell pagou retroativamente parte dos custos passados. Mas melhor não afirmar isso, porque o senhor não tem certeza. Tá? Quanto ao fim dessa sociedade, o senhor tem alguma informação sobre uma arbitragem ocorrida em Londres há, se não me engano, cerca de um ano, um pouco mais de 6 meses? A única informação que eu tenho, acho que são as mesmas que vocês têm no DIP anexo. Acho que não sei se o Ministério Público teve acesso a esse DIP. Acho que
Inter 1/2015, se não me engano. Eu não me lembro de ter visto nenhum DIP nos autos. O que dizia esse DIP? Não, 2001, como é o número? Inter? Para a gente requerer depois. É IP Inter 1/2015. 1 de 2015. Ele trata exatamente dessa questão da arbitragem? Não, ele não trata sobre a arbitragem. Então Mas traz informações? traz um pequeno histórico, tá? Porque o assunto do DIP é POG-BV, assinatura de acordos para a saída do Bloco 4 e encerramento da sucursal no Benin. Então ele conta um pouco do histórico de todo o processo lá que levou à entrada, da saída, da venda da parcela para a Shell e um pouquinho dessa arbitragem que conta como é que aconteceu essa arbitragem. Só que a arbitragem não estava ainda concluída à época. Então dizia-se que a Petrobras poderia incorrer em gastos maiores do que efetivamente se fizesse o acordo entre a Shell e a Petrobras em arcar a parte E a devida, CBH. pela CBH. Então decidiu-se, isso que foi aprovado pela diretoria, em se encerrar a sucursal lá no Benin. Esse DIP que o senhor mencionou, acho que o senhor fez menção de estar aí, sobre a entrada da Shell. Qual é o número dele para nós podermos requerer também? Porque eu acho que não está nos autos, se não me engano. Farmout, né? O Farmout. É o InterDN, Inter-DN 65/2012. Obrigada. Nada. Quanto a essa questão de uma proposta não vinculante que foi enviada no dia 23/11, parece que sem o carimbo de aprovação da diretoria, e que teria sido enviado no dia seguinte ao diretor, né? No dia 24. O senhor tem conhecimento de uma proposta muito semelhante enviada? Desculpa.